para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Hoje eu estou aqui, desculpa a demora, gente, por causa que eu tenho uma filha atípica e eu tive que dar algumas... Aconteceu algumas coisinhas, né? Aqui, né? Como toda mãe atípica. Estou com ele hoje, ele que é o Ângelo Bandel Foreste, autista, cantor, e ele também é músico, né? E ele vai contar sobre a tua ser um autista adulto e também como é que a musicalização, a musicalização entrou na vida dele. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem para você, Vivi? Que prazer imenso de poder conversar com você. Eu tenho autismo quando tinha uns 2 anos, por conta daquele comportamento agitado, tenso e nervoso. Oi? Só um momento. Eu vou deixar bem claro aqui para você e para todo mundo aqui, que o Ângelo, gente, eu vou fazer para ele algumas perguntas e ele vai responder mediante ao tema que nós tá bom, Ângelo? Pode ser, né? Posso começar? Pode começar. Tá bom, nós gostaríamos de saber quando foi que você descobriu o autismo na tua vida? Como que sua mãe descobriu? Como que foi? Quando tinha uns 2 anos de idade, por conta daquele comportamento super agitado, tenso e nervoso, e minha mãe, que é mãe atípica, descobriu naquela época que eu estava com autismo. Hoje eu canto no Semet Paulo Freire, Grupo Freire Encanto. Inclusive, tenho meu canal YouTube para poder se inscrever, Ângelo Foreste, no canal YouTube. Eu faço outras atividades na Clínica de Psicologia da URGS, faço o programa Café da Tarde. Também participo do grupo de terapia no Postão de Saúde na Vila Iapi, aqui no bairro Passo da Areia, terra da Elis Regina, e faço ginástica no Centro Comunitário 1º de Maio, que é o CEPRIMA. Então, a minha vida vai mudando, assim. Quando fala, assim, de música e o canto também faz parte da minha vida. Dá licença, Ângelo. Eu gostaria de saber primeiro como que foi descoberto. Boa noite, tudo bem? Como que descobriram o autismo em você? Como que houve essa descoberta? Essa pergunta. É que quando foi descoberto que eu estava com autismo, quando a minha mãe descobriu naquela época, eu não sabia como lidar com o que é o autismo. Nunca sabia, quando eu era criança, eu não sabia dessas coisas. Quantos anos você tinha? 2 anos. Ah, você foi diagnosticado com 2 anos, né? E quando foi Não, que você verdade, começou? E quando foi que verdade, você começou? E quando foi que você começou a ter aquela paixão por tocar violão, por ser músico, por cantar? Como foi quando que aconteceu isso na tua vida? Olha, quando comecei a me interessar pelo violão, nos anos 90, quando tinha uns 16 anos, quando participei da minha primeira aula de violão em 1995, naquela época com o professor Fabiano, na Escola de Música Music Mania, que ficava na região do bairro Medianeira, em Porto Alegre, na Travessa Viamão, bem na esquina com a Gomes Carneiro. E o meu primeiro professor Fabiano me ensinou as notas, a pestana do violão. As aulas eram ótimas, né? E depois, na verdade, assim, em 96, quando a minha mãe trouxe um professor de violão chamado Alessandro, na minha antiga casa, e ele me ensinou as pestanas, as posições do violão, que eu comecei a aprender a tocar. E na minha época, assim, quando eu era pequeno, minha mãe me trouxe um piano de brinquedo. Quando eu começava a tocar os instrumentos, eu tocava aquela música, lá, 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 brisola. Então, tudo foi na época que, quando eu era criança, mas depois me interessei para o violão, eu comecei a se apaixonar por esse instrumento como estou até hoje.
Entendi. E a musicalização entrou na sua vida como? Desde quando eu era pequeno, assim, que eu queria ser cantor. Que eu queria ser cantor, na verdade. Não é assim, cantor famoso. Mas a musicalização entrou sempre na minha vida quando eu canto, assim, em corais aqui de Porto Alegre. Eu tinha o meu primeiro coral chamado do Colégio São Manuel, comandada pela Ilinka Matuziak, que foi a minha primeira maestrina. E aí depois entrou a Simone Pratini, que hoje ela mora em Capão da Canoa. E aí depois eu fui no interesse de entrar no coral Nós com Voz, assim, que o CAPES naquela época me convidou para poder participar do coral Nós com Voz. E eu fiquei há anos com o coral. Naquela época, o Dr. Anderson Marques era maestro, depois teve a Flávia Furquim, que era maestrina daquele grupo, e a gente viajava por quase todo o Rio Grande do Sul, e o único fora do Rio Grande do Sul foi no estado do Paraná, que foi no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, há muitos anos atrás. E depois, em 2013, quando o Dr. Anderson Marques saiu do coral Nós com Voz, não tinha mais como reger, foi a última apresentação do coral Nós com Voz antes de acabar, que eu ficava assim numa tristeza enorme naquele tempo, assim. E depois, em 2015, eu comecei a entrar no Semete Paulo Freire, como estou até hoje, cantando com o grupo Freire Encanto, que naquela época, grupo vocal instrumental Paulo Freire, e canto até hoje. E me fala uma coisa, Ângelo. Você é autista nível 1, né? Autismo leve. Que E assim, quando você... vou fazer uma pergunta, dá licença. Como você é autista nível 1, o que você acha que mudou na sua vida, a musicalização, o que ela trouxe para você na sua vida? O que mudou na sua vida? Mudou alguma coisa ou não mudou nada? Te faz feliz? O que a musicalização mudou na sua vida? Mudou bastante, sim, através da música que me salvou por conta das coisas do autismo, que eu já vi grandes cantores autistas mostrando o desempenho da música, quando a música vai salvando muitas coisas, que até inclusive tem amigos cantores autistas que cantam ao mesmo nível. Então, tudo que demonstra o desempenho, o valor, o talento, quando você vai demonstrando o amor pela música, que vai acreditando nos seus próprios frutos, assim, porque eu já vi cantores como a Kel Smith, que é a cantora autista, que sempre vem dar um bolinho para Porto Alegre, é parecido com a Elis Regina, né? Então, nunca é tão fácil o ofício do cantor, nunca é tão fácil, mas eu aprendo muitas coisas. Eu quero que no final da entrevista você me dê uma palhinha cantando caderno para mim tocando, hein? Tá bom, combinado. Você precisa cantar caderno para mim, você sabe que eu amo essa música. Você faz para mim no final da entrevista? Eu aceito seu pedido. Me fala uma coisa, você é radialista também, né? Olha, na verdade, assim, sendo uma pessoa que tem voz do autismo, nunca é tão fácil batalhar nessa coisa, porque não é tão fácil. Até já participei na caminhada do Dia da Conscientização Mundial do Autismo, aqui em Porto Alegre, no Parque da Redenção. Eu carregava aquele cartaz que eu nunca vou conseguir esquecer. E tanto que dei as entrevistas assim pela imprensa, por conta da minha vida que eu conto, e ultimamente, na última quarta-feira, que eu pude participar do evento Fale Musicoterapeuta, pela querida Grazi Pires, falando sobre a musicoterapia e autismo. Então, nunca é tão fácil ser o porta-voz. Então, pela minha mãe, sendo uma pessoa que ela me ajuda, valoriza, e faço questão por ela de poder me ajudar. Se um dia, se ela não estiver mais aqui, a minha prima Cristiane vai estar morando comigo, porque a gente precisa, sim, ter os valores de uma mãe que ajuda nessas caminhadas e nessas jornadas. Mas você não me respondeu. Qual é você é artista, né? Você também trabalha como um radialista. Um pouco sobre o seu trabalho de radialista, por favor. Radialista, né? Perdão.
Eu faço parte do programa Café da Tarde, na Rádio Clínica, onde meu colega Brian Santos Amos, que é meu colega de oficina de rádio, que faz um trabalho excepcional comigo e também da Clínica de Psicologia da URGS. Então, o rádio faz parte da minha vida também, porque tem muitas lendas queridas do rádio aqui do Rio Grande do Sul, que fazem parte dessa comunicação, e sendo a voz do rádio não é tão fácil, mas eu faço parte da oficina, com certeza. E como é que é o programa Café da Tarde? Nos conte um pouco, por favor. O Café da Tarde começou em 2015, na Clínica de Psicologia da URGS. Eu não estava participando naquela época, que foi a primeira informação que o Café da Tarde tinha, que o Brian Santos Amos noticiava, era o falecimento do Luciano do Vale, que foi um dos grandes locutores da narração. E o Brian trouxe a informação naquela época. E depois eu comecei a entrar na oficina de rádio, no programa Café da Tarde, em 2015. A minha primeira matéria, que eu nunca vou conseguir esquecer, é do ataque satírico Charlie Hebdo. E aí depois, na segunda etapa da rádio, quando eu estava vindo naquela vez, eu fazia matérias como faço até hoje sobre autismo. Tudo bem. Fala para nós um pouco sobre você. Um pouco da minha vida sempre que eu considero assim a minha vida diferente, porque mesmo que sou autista, às vezes assim tenho um pouco de pavio curto, mas eu sou uma pessoa simples para poder entender, tanto que eu como pessoa, como ser humano, apresento várias oportunidades assim, de comportamento, mas a gente pensa em si mesmo. Eu toco violão em casa, eu vou para os meus ensaios, eu vou também em outros compromissos, assim, quando tem seminários importantes do autismo, até dá para entender essas coisas, que sempre sou convidado com muita honra, mas tudo que aconteceu aqui em Porto Alegre, assim, que eu pude participar nos eventos como convidado, eu sempre fico feliz. Pode falar, eu quero te ouvir. Então, Sabemos. Obrigada pelo lindo, você é linda. Te amo. Pode falar, pode continuar. Na verdade, assim, quando dependo da minha mãe para poder vir junto comigo, quando eu vou com ela para o shopping center, no Praia de Belos, eu fui agora visitar a exposição do Chaves e do Chapolin, eu fiquei muito bem feliz de poder ver essa exposição tão bonita, que eu até tirei fotos com... Eu vi as fotos. E até tirei a foto assim com pessoas que se fantasiaram de Chaves, Chiquinho, não sei o quê, papapá, e até tirei foto com muita alegria. Então, eu fiquei muito honrado, mas eu continuo visitando assim vários locais, eu visito familiares também, porque eu tenho uma prima minha chamada Márcia Braga Tolotti, que mora no bairro Espírito Santo, em Porto Alegre, pertinho da Serraria. Eu sempre vou e vou poder visitar, porque a Márcia tem uma pessoa muito especial na minha vida, que eu guardo por amor por ela. Que bom. Eu vi as fotos, eu vi que você mora em Porto Alegre, né? Nasceu em Porto Alegre. Gaúcho. Sou gaúcho. Me fala uma coisa. Quando você toca, quando você canta, você se sente realizado? Você se sente bem? O que você sente assim quando você pega o violão e fala, eu vou cantar hoje, eu vou tocar legal hoje? O que você sente, meu amigo querido? É que eu sinto como tenho vontade assim, de tocar violão aqui em casa, quando eu não estou em atividade, quando estou em algum lugar. E quando tem apresentação como convidado, eu sempre levo o meu violão, porque eu e minha mãe não temos carro, assim, depende do transporte. E a minha lembrança assim, de levar um violão em qualquer lugar, quando eu fui para o prédio 11 da PUC, foi ao pedido do convite da Lisa Senzi, que é a cadeirante, que me convidou, e eu cantei e tal. Mas eu sempre tenho um instrumento com a minha alegria. Quando eu toco em casa, as músicas que eu pretendo cantar, como já canto Frère Jacques, Sujeito de Sorte, do Belchior,
eu já canto também Maria Maria, do nosso Milton Nascimento e Fernando Brant. Então, tudo que eu faço na vida, até escuto os meus próprios CDs em casa. Tudo bem. E ser autista te traz alguma dificuldade assim no dia a dia, principalmente na musicalização, na rádio, né, na rádio que você faz, traz alguma limitação, alguma dificuldade para você? Ou não, você tira de letra, para você está tudo bem? Como é que é lidar assim, com os compromissos do dia a dia para você? Isso me dá, isso é que, na verdade, assim, consigo ter a felicidade de tirar a letra por conta desses temas que eu até comento na rádio, mas que também canto com a minha alegria através do desempenho da música, que eu já vi grandes cantores que, como eu te falei, né, que são artistas como a Kel Smith, a Thaís Azevedo, mais conhecido como a Tuti, que era do Colégio La Salle de Canoas, hoje ela mora em Brasília, mas tanto que o grau de dificuldade da pessoa que tem autismo, mostrando desempenho, alguma coisa, que eu já vejo alguns relatos de muitas mães que contam alguma coisa, então, a gente superar e vencer todas elas, assim, ó, tirar a letra é duro, mas a gente, para não fazer coisas erradas, para poder se expressar, toda a minha responsabilidade de poder conversar com as pessoas via Messenger, via internet, até com a Andréa Escudeiro, que é a portuguesa de lá de Portugal, e eu tenho, assim, amigas cantoras que têm os seus filhos autistas, assim, porque a Tati Lentina, minha amiga do grupo Samba, ela é mãe de um menino autista chamado Lipe, e também a Isabel Ferrari, que é da RBS TV, que é afiliada da Globo, do Rio Grande do Sul, tem um rapaz autista que é o Pedrinho. E aí que eu comunico com ela via internet, via WhatsApp, para mandar essas coisas, e a gente tem que valorizar, assim como todas as mães, mostrando muito desempenho. Muito bem. Você está com seu violão aí? Tá com o violão aqui prontinho, né? Espera aí só um minuto aqui. Gente, eu peço desculpas para vocês que eu entrei um pouco tarde hoje. Na verdade, essa entrevista era para ser feita sexta-feira, mas não deu. Então, estamos realizando hoje, tá bom? É Você verdade. pode cantar e tocar uma música para nós? Vamos tocar então. La ya la, la la ya, la ya, la. Ah, La ya, la ya, la ya. Sou eu que você no primeiro lugar dos até o beabá. Todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que você, seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel. Se seu pranto molhar meu papel, sou eu que vou ser seu amigo, lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel
E você vai rasgar meu papel. Que está escrito comigo, ficará guardado, se me dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Eu só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça nunca qualquer. Uma emoção enorme dessa música maravilhosa, né? Ah, eu amo essa música. Estou me segurando para não me emocionar, porque é uma das músicas que eu mais amo. É do Toquinho, né? É o Toquinho e Mutinho também, que são dois compositores extraordinários. Até gravei essa música no CD do Coral Nós com Voz há mais de 14 anos atrás. E quando o Toquinho contava com essa música tão maravilhosa com o Mutinho, ele não podia nem contar para o Vinícius de Moraes, que eram parceiros durante 10 anos, que tinha uma outra parceria com o Mutinho, para fazer esse caderno feliz. Lembrando que essa música já está no cantinho, né? Você cantou para a gente no cantinho, né? Obrigado. Nunca vou esquecer nesse momento. Parabéns. Estou até emocionada, mas eu estou evitando aqui, porque senão borra minha maquiagem, mas eu estou muito emocionada. Você é incrível, né? E eu queria saber mais um pouco, nós queríamos saber mais um pouco da sua vida. E depois mais, ó, no finalzinho da live, fica com o violão aí, que depois você vai tocar mais pra gente. Não, pode deixar. Vou largar um pouquinho o violão aqui, só um minuto. Gente, ele é o Ângelo, autista, cantor, e ele também é músico, tá, gente? Por isso que eu tô pedindo aí, eu tô aproveitando, Ângelo, para escutar de música boa aqui, hein? Pode falar um pouquinho de você para nós, como é que é ser autista, se você tem crises, como é que são suas crises, como é que é seu dia a dia. Fala tudo para nós, por favor. Olha, Estou te ouvindo. ser autista não é fácil. Não é para brincadeira. Sabe que as coisas acontecem na vida do ser humano. Quando a pessoa sente uma crise terrível que acontece na vida, tem uma terapia que ajuda, sabe, Vivi? Terapia. Eu tenho um grupo de terapia maravilhoso no Postão de Saúde na Vila IAPI, onde eu converso todas as quintas-feiras agora de manhã, das 10h30 até as 11h30. E eu converso com a minha terapeuta chamada Tassiana, que é lá de Viamão, região metropolitana daqui. E agora tem a Edmara, mais conhecido como a Ed, que é uma outra terapeuta que está no lugar do César. A gente conversa sobre o comportamento da pessoa quando tem essas crises de choro, crise de nervosismo. E até quando teve aquela falta de luz aqui no bairro Passo da Areia, na última segunda-feira, daquele temporal terrível que aconteceu aqui, eu ficava num nervo, querendo que a luz volte logo e não sei o quê, e não consegui vir nas suas palestras. Eu peço assim sua permissão, não ficasse nem magoada, eu não consegui participar das suas palestras por conta da falta de luz que aconteceu. Isso que dá o nervosismo da pessoa, e até eu fico nervoso quando acontece tudo que está acontecendo. A terapia é uma alegria, me ajuda bastante. Então, a única coisa que eu tinha uma terapia na comunidade terapêutica Winnicott, nos anos 80, aqui em Porto Alegre, que é uma comunidade maravilhosa que tive que encarar o grupo operativo com a Valéria Quadros e relacionando com pessoas que conviveram comigo. E depois fui parar no Patinho Feio e muitas coisas de colégio que eu tinha estudado naquele tempo. Tanto que a terapia vai valorizando pela ajuda bem necessária, quando tem aquelas crises de agitação e comportamento, o jeito é conversar com a terapia. Pode falar, eu quero escutar. Então, Sabe por quê? Eu quero escutar, deixando aqui bem claro, pessoal, eu quero escutar o autista adulto,
Porque a gente escuta o autista, a gente escuta só criança, só adolescente, mas e o autista adulto? Alguém escuta o autista adulto? Ninguém escuta o autista adulto. Então, eu quero escutar a versão do autista adulto. Então, ele é um autista adulto. Então, nós vamos escutar a versão do autista adulto. Pode falar. Pode ficar à vontade. Então, a terapia é bem necessária para ajudar. Quando você vê que a pessoa está envolvida com os comportamentos absurdos, pessoas que envolvem com esquizofrenia, drogas, etc., tudo que a terapia demonstrando um desempenho para poder ajudar, porque tem muitas pessoas que ficam mais irritadas ou com pavio curto ou grosso, né? Quando você vê que tem a bipolaridade. Você sabe que a bipolaridade, quando a pessoa assim não está legal, às vezes está legal, às vezes quer ficar quieto. E pela minha colega da Rádio Clínica, a Vanessa, que relatou uns programas atrás, o Café da Tarde, que ela tem essa bipolaridade. Quando a pessoa não está legal, quando a pessoa não está de bem, o jeito é pensar em ficar quieto. E quando a pessoa está feliz da vida e sorridente, quer que está feliz. E eu tenho um amigo meu que é muito querido, chamado Leandro Dutra Lopes, que é meu amigo de longa data. Ele tem a esquizofrenia. Eu conheci o Leandro em 2002, no Colégio São Manuel, que ficava na Rua Dona Laura, quando comecei a me adaptar pelo projeto Vivendo e Reaprendendo, e aí eu comecei a ter uma relação muito maravilhosa de amizade, que a gente convive até hoje. O Leandro mora na Rua São Carlos, o bairro Floresta, e eu aqui na minha região do bairro Passo da Areia. Então, a relação de amizade com as pessoas que têm o mesmo problema, espero que as pessoas que interajam para poder ajudar pessoas que têm seus problemas, tudo que a terapia vai evoluindo com pensamento e todas as pessoas não passem por isso como eu passei. E assim, Ângelo, nós que somos nível 1 de suporte, É verdade. nós somos taxados como não autistas, como loucos, como doidos, né? Eu mesma falo por mim que as pessoas não acreditam que eu sou autista, mas eu sou laudada 2 vezes. Você já passou por isso? Já passou por as pessoas falar, você é louco, você é doido, você não é autista. Nunca é autista, não parece autista. Você já passou por isso? Algumas pessoas sim que passam por isso pela loucura, quando você vê que o fulano é louco e não sei o quê, mas eu me preocupo com o meu comportamento. Sabe, Vivi, porque o meu comportamento assim, quando não estou conseguindo me controlar aos ânimos, pela agressividade, pela loucura das pessoas, que depende da ajuda bem necessária, até não é só do teu caso, mas também de vários casos de várias pessoas, que algum vizinho, não tem cara de autista, isso magoa a gente, né? Com certeza. Magoa de verdade. Então, no meu pensamento, assim, quando eu faço algumas coisas, que minha mãe sempre conversa comigo, minha mãe é um exemplo de tudo. Às vezes, quando me atrapalho nas falhas, eu fico um pouco chateado, assim, que às vezes não é tão legal, assim, dependendo das coisas, assim, quando fala um pouquinho errado, mas tudo tem a sua própria liberdade pelo comportamento. Então, por isso, assim, Vivi, se tu tiver com verdade. algum... É verdade também. Se tiver com algum Corrigindo. comportamento... Eu sei, você não gosta de erros ortográficos. Alguns errinhos podem acontecer, porque às vezes assim no grupo WhatsApp, assim, quando eu interajo com as pessoas, assim, que dá um pequeno erro, como dizia o Kiko Zambian, que é o primeiros erros, né? Que eu gosto muito, estou gostando daquela música maravilhosa. Então, Sim, um meu dia caminho essa. é verdade, meu caminho é cada manhã. Meu Então, caminho é cada manhã. Né? é que cada um que tem Mas errar é humano. é raro humano, exatamente. Todo mundo É, tem os seus erros também, né? ninguém é perfeito, Então, né? é isso que eu digo assim, quando eu vou para conversar com as pessoas com muita calma, às vezes as pessoas discordam da opinião, alguma coisa assim. Quando se trata de um tema assim do autismo, quando a gente vai evoluindo, soltando aquelas alegrias, porque eu vejo assim alguns humoristas que contam uma piada desnecessária que me deixa mais nervoso assim, porque o Léo Lins contava piada sobre autismo que pode fazer muito mal.
Então, tudo que tem o relato, assim, de pessoas dos artistas... Tá? É o famoso negro, que eu não vejo nada de negro, né, nisso aí, né? Acho uma falta de respeito, na verdade. É verdade. Porque, tanto que os relatos, assim, que o Danilo Gentili é autista. Será que é verdade isso? Não sei, né? Tanto que a Letícia Sabatella, com 52 anos, naquela época, ela tem autismo até hoje. Porque, sendo uma artista que pode assumir cada ato, que pode assumir que tem autismo, então um jeito é pensar em conversar tudo o que está acontecendo na vida. Então, nós que ficamos preocupados por todos nós, sabe como é que é essa vida de autista que é preocupante, alguma coisa? Eu sempre converso com muitas mães que têm os filhos autistas, quando o filho autista às vezes é meio respondão, quando não está respondendo direito as coisas assim para saber a verdade. Então, com toda a paciência a gente vai encarar, né? Me fala uma coisa, Ângelo. Você estava falando aí do filho e tal. Existem, você como um autista adulto, como que você vê? Porque tem um tabu aí, tem né, uma coisa assim. E eu queria saber de você como autista adulto, como que é uma vida amorosa de um autista adulto? Para você, como é que é? É difícil? É complicado? Como é que é, assim, para você? A vida amorosa, assim, às vezes é um pouquinho barra pesada, mas às vezes é boa também. Vou te explicar por quê. Meus amores com as pessoas que eu mais amo sempre tem uma relação boa, e quando tem a relação de namorado ou namorada, essa relação às vezes cai para baixo. Não é uma relação boa, às vezes não é, porque tudo que o amor representa é o sentimento da vida. Então, quando você vê que eu tenho uma relação boa com a minha mãe, a gente tem um amor, a gente de vez em quando rola um desentendimento também, né? Mas a gente se ama para valer, porque eu vi alguns relatos assim de muitas mães que não conseguem controlar os filhos ao mesmo tempo, manter o autocontrole pelo comportamento, se a vida é de amor ou não, às vezes acontece o desafeto. Às vezes acontece umas briguinhas, não para ser inimigo. Às vezes rola uma briguinha e fazem as pazes. Então, a relação mãe-filho ou namorado ou namorada, às vezes é boa, às vezes não é. Então, Assim, você não. A minha pergunta foi como namorado, esposa, essas coisas. Para você vê como um tabu? Você vê dificuldade em arrumar um namorado e ficar namorando, em casar? Ou para você não vê dificuldade, releva? Essa parte, o que você acha do autista, né, do autista adulto? é que, na verdade, assim, eu tive uma relação com as namoradas há muito tempo também, porque a relação com a Ana Paula, que quase durou um ano, a relação era meio complicada, depois terminamos assim na boa, mas também teve uma outra relação com a Lúcia de Oliveira, que era a minha antiga namorada que eu conheci aqui em Porto Alegre. Ela morava no bairro Parque dos Maias e eu aqui no bairro Passo da Areia. E aí que tudo que a relação, às vezes, não dá certo, a relação dá certo, tudo depende do seu próprio tempo. Tanto que o meu momento, assim, o amor das pessoas, que a gente pensa para manter esse amor, o jeito é pensar com calma. Eu estou na luta procurando uma namorada que até agora não consegui, mas tudo que depende do seu próprio tempo, assim, às vezes tem muitos compromissos e tal, mas estou na luta, né? A gente pensa para o amor também. Então, você acha que a vida amorosa do autista adulto não é tabu? Você acha que o autista tem a sua alma gêmea, a sua, né? Aquela coisa, né? Então, você acredita no amor, é isso? Como autista, estou falando, autista adulto. Eu acredito sim num bom amor também. Eu acredito bastante que às vezes assim
o amor é uma coisa mais bonita que nem Romeu e Julieta. E conta a história assim de um Romeu e Julieta, aqueles amores maravilhosos, tudo que depende do seu próprio momento, quando você vê que a gente luta e pensar no seu pensamento, assim como todos nós, né? Porque tudo é superação de um amor que a gente quer para todos. Assim, eu tenho meu amor na minha vida, tenho uma vida pela frente, mas o próprio amor é a coisa mais bonita nesse mundo, é a coisa mais perfeita dessa vida. Então, tudo que depende assim da sua própria vida. Ah, porque eu tenho uma vida diferente, que eu tenho um amor espetacular, é com Deus. Muito bem, falou muito bem, parabéns. E, Obrigado. me fala uma coisa, como que foi a sua vida acadêmica? Foi bastante difícil lidar com amigos? Ou você não quis saber da vida acadêmica? Como que é a vida acadêmica para você, adulto, autista adulto? Minha vida é sempre feliz, porque a relação com amigos, assim, tem uma relação de afeto, como eu te falei do Leandro, né, meu amigo de longa data, mas eu tenho outros amigos de convivência para poder conviver. Tenho amigos cantores, tenho amigos que seguem o seu próprio rumo. Então, a relação de amor, que é uma coisa mais bonita nesse mundo das amizades eternas, sempre será eterna. Assim como Roberto e Erasmo Carlos teve uma vida de amor, de amizade entre eles. Então, a minha amizade com as pessoas que eu mais amo, que eu acredito nessa fé, nessa coisa extraordinária, que dependendo do momento feliz vivi, porque às vezes eu adiciono com amigos do Face para ter uma vida diferente, contando algumas histórias, tudo que a amizade é linda, que a minha vida é sempre feliz, né? Não tem outro jeito, porque a minha vida é sempre maravilhosa, como tinha o meu pai, que lamentavelmente não está mais aqui, mas a relação de todos os amores pela minha vida, eu me sinto feliz. Que bom, né? E assim, eu falo por mim, tá? Mas eu vou perguntar para você. Eu acho que a internet, assim como ela destrói vidas, né? Ela constrói bastante coisa legal. Ela constrói bastante amizade legal. Às vezes a gente considera mais um amigo que está distante do que um amigo que está ali ter com você ali, né? Cara a cara ali com você. Você é assim também? Às vezes você ama mais uma pessoa que está longe do que uma pessoa que está ali perto de você, você confia mais, tem mais aquele carinho, aquele apreço. Com você é assim? Na verdade, assim, às vezes quando rola assim uma amizade que não é verdadeira na internet, que às vezes assim tem que dar uma pensada para pensar, para ter um pouco de cuidado. Mas a amizade assim das pessoas são lindas assim, porque a gente pensava em se preocupar pela interação das pessoas, como é bom ser amigo. Como adicionei você, na verdade, que sendo uma amiga especial, Obrigada. quando eu canto a música Amigo do Roberto de Erasmo Carlos, que eu canto há muito tempo, tudo que depende da relação de afeto, a relação de amor, das amizades, como todo mundo tem, e tudo que depende da sua própria vida de ser um bom e velho amigo, como sempre serei. Tudo gerado, tudo É a minha gerado mãe que em está me... cima. Oi, Pode, dona Silvia. Tudo pode gerado em concluir. cima do respeito, tudo construído em cima do respeito prevalece, né? É verdade, prevalece, porque o respeito, assim, é simplesmente um dom da vida. Quando você olha o respeito e tal, o respeito é uma coisa maravilhosa. Quando você vê que um amigo precisa de respeito, uma amiga precisa de amor, de afeto. Quando a pessoa que não é amigo verdadeiro, isso é um desrespeito, porque muitas pessoas que fazem aquele respeito quando você vê, o fulano está com uma falta de respeito. Isso é realmente assim, é desagradável. Então, eu fico assim pensando como um bom e velho amigo. Porque quando eu canto a música Amigo do Roberto Carlos, não preciso nem dizer como o Roberto fala sobre o Erasmo Carlos, que eles foram grandes amigos.
Então, a relação pela música e o afeto de amizade é uma coisa linda. Quando você tem um abraço enorme, assim, quando eu penso assim de dar um abraço, e principalmente uma amiga muito especial que convive. Tem que ter uma convivência de uma boa relação de ser amigo, né, Vivi? Porque eu, sinceramente, temos que ter confiança, porque tem muitas Verdade? pessoas que a gente confia pela amizade eterna. Assim, quando você vê uma falsa amizade, não é amigo coisa nenhuma. E também não pode, assim, elogiar o amigo ou amiga, aí não é amigo. Então, tudo que a sabedoria de um escritor chamado Fabrício Capinejar, que falava sobre o Dia do Amigo, sobre a relação entre a pessoa, o homem, a mulher, pelas amizades maravilhosas, que a gente possa continuar no mesmo convívio. Então, a amizade é simplesmente que toca o coração também. Agora, se ficar elogiando assim a todo momento, não é amigo. Mas a gente tem que maneirar o respeito e a amizade sincera também, né? Você sabe que o amigo verdadeiro ele fala as coisas na cara, né? Aí, se o É amigo verdade. vai, se o amigo tá vestindo uma roupa horrível, você chega ali e você fala, que roupa feia. Agora o amigo que não é verdadeiro, ele vai ver que você tá com uma roupa feia e vai falar, nossa, que você tá lindo, maravilhoso. Isso não é amigo, né? O amigo verdadeiro É verdade. ele fala na tua cara, ele fala para você. Não é isso? Olha, como tu mesmo assim relata com algumas coisas que não agrada quando você vê que o amigo está fazendo muito mal para as pessoas, a maldade, né? Porque eu me preocupo muito assim com muitas pessoas que dependem da relação de afeto, de amigo, como tu mesmo relatou no teu, nas tuas redes sociais, o teu momento difícil na vida. É. É muito difícil assim, porque muitas pessoas que dependem da sua própria amizade, o seu momento de estar com as pessoas, quando está brigado, alguma coisa, mas tudo que depende da relação de afeto, quando você fala assim, amigo é coisa para se guardar. Milton Nascimento dizia isso. Canção da Verdade. América é uma coisa extraordinária. Quando ele dedicou para Elis Regina, o Ayrton Senna, que eram amigos assim, com essa canção maravilhosa, e que o Fernando Brant também escreveu essa música falando sobre a amizade. Então é uma coisa assim que mexe com o sentimento de cada um, com o seu pensamento, que eu vejo assim muitas pessoas que relatam: "Ah, o fulano não é amigo". Aí dá uma tristeza, né? Porque eu tenho amigos queridos que eu mais aproveito para amar nesse sentimento e por todos os sentidos, não só pela minha mãe, que é uma amigona. Eu tenho assim uma prima minha que eu gosto muito, né, não vou revelar o nome, que é uma amiga assim que a gente possa pensar em conviver. Então, a relação é extraordinária. Extraordinária de verdade a convivência, o momento certo que a amizade que dura, como diz assim o Vinícius de Moraes, o infinito enquanto dure. Então, tudo que depende do seu próprio amor. Muito bem. Vamos cantar mais uma para nós? Espera aí só um pouquinho, vou pegar o violão de novo aqui, ó. Deixa aí com Então, você. então na verdade, assim, eu vou pensar para cantar, para encerrar o bom programa, assim, eu vou cantar Não vamos o encerrar, não. Nós Fraga. vamos 7h20 que nós vamos encerrar, tá bom? Aí você tem mais uma ainda para tocar, viu? Vou cantar aqui o pedacinho do Frère Jacques, do Jean-Philippe Rameau, que é um compositor francês, e eu aprendi essa música. Tá bom. Frère Jacques, Frère Jacques, dormis-vous, dormis-vous, sonnes les matines, sonnes les matines, din, din, dong, din, din, dong. Continua? Olha só, vou cantar um pouquinho do hino rio-grandense, então. Você sabe aquela música do Flávio Venturini? Qual? Quero
Sua risada mais gostosa. É que eu conheço bem a letra, mas é meio complicada. Mas eu só sei cantar as músicas que eu sei cantar, né? Mas eu vou cantar um pouquinho do hino. Assim, algo que o povo conhece, assim, uma música que o povo conheça. Qual que você sabe, assim, cantar e tocar? Do Roberto. Então, vamos pensar. Pode ser o Roberto, né? Pode ser, né? Então, eu amo Além do Horizonte. Eu Além do Horizonte. Uhum. Então, vamos de Além do Horizonte. Então. É uma das minhas preferidas também. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem. Onde a gente pode se deitar no canto, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde, se pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Cozinhar o tempo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? E a galera canta junto. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Bem! Obrigado, meu amor. Obrigado. Muito bem, muito bem. Uma live muito, muito, muito gostosa. Você quer encerrar já? Você falou que já quer encerrar a live? Pode ser um pouquinho do hino rio-grandense, do Joaquim José Mendanha, para dar uma aquecida para encerrar um bom programa, porque eu me identifico muito com ela, que eu canto sempre o hino rio-grandense. Eu vou mostrar para você, então. Uma aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Os tremos, valor, constância, nesta injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido
e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Bravo, Xande! Que delícia de live! Eu poderia ficar ouvindo você aqui até amanhã. Que delícia! Você sabe que você ia cantar, né? Porque eu ia querer cantar. Quero agradecer. Primeiro, quero te pedir desculpas pelo atraso, porque, infelizmente, mãe atípica tem alguns imprevistos, né?